Vamos falar de um assunto que repercute diretamente nas eleições deste ano, 2026. É que o PP, que é o Partido Progressista, considera descartada a possibilidade de o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, concorrer à presidência da República agora. Uma eventual candidatura, segundo o presidente nacional da legenda, senador Ciro Nogueira, do Piauí, só existiria com o apoio explícito do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um cenário que, na avaliação do partido, não deve se concretizar. Pois é, e após Jair Bolsonaro anunciar Flávio como candidato em 2026, Ciro Nogueira, portanto, ponderou, que a definição não poderia ser baseada apenas em relações pessoais. Ele afirmou, inclusive, que embora tenha forte relação pessoal com Flávio, política exige pesquisas, viabilidade eleitoral e também construção coletiva entre os aliados. A candidatura de Flávio Bolsonaro enfrenta resistência, inclusive entre aliados do próprio Bolsonaro. O pastor Silas Malafaia chegou a afirmar publicamente que o senador não tem musculatura política para sustentar uma campanha presidencial e defendeu que a direita só terá chances eleitorais se dialogar com o centro. Pois é, Lulandinha, até pouco tempo, Ciro Nogueira, portanto, estava entre os principais entusiastas aí, de uma eventual candidatura de Tarcísio de Freitas, apontado nos bastidores como um nome mais moderado e com capacidade também de unir o eleitorado de centro e de direita. Ele, inclusive, havia declarado que só um candidato com esse perfil teria, de fato, condições reais para enfrentar e derrotar Lula. Essa mudança no discurso também é uma rejeição, aí a gente pode falar o nome de Flávio Bolsonaro como candidato? Olha, se a gente pega o histórico de como Flávio Bolsonaro entrou nessa disputa, não agradou muito bem uma ala que tem um impacto em decisões políticas, que é o Centrão, Flávio Bolsonaro anunciou no início de dezembro que foi escolhido pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, como esse sucessor na disputa presidencial. E ali no dia 25 de dezembro, que foi o dia da última cirurgia de Jair Bolsonaro, ele apareceu no Hospital da F-Star aqui em Brasília, onde o ex-presidente estava internado, e exibiu uma carta escrita à mão, assinada por Jair Bolsonaro, para provar que realmente teve esse aval do pai, que foi esse escolhido, vamos dizer assim, para ir às urnas e tentar atrair esses votos da direita. Mas antes mesmo disso, a gente já observava uma divisão nesse grupo que busca um candidato ali, um consenso, justamente porque é uma ala que vê em um nome do centro, um nome dessa parte de centro da política, vê uma viabilidade eleitoral maior, E a gente precisa observar que, por mais que Ciro Nogueira tenha um histórico de bastante proximidade, de fidelidade a Jair Bolsonaro, o partido dele, que é o PP, é um partido que tem nomes importantes nesse cenário de centro. Então, esse nome da direita, Tarcísio de Freitas, inclusive, figura nesse cenário mais simpático a esses partidos de centro, mas esse nome da direita ainda não tem esse consenso, não tem um apoio total. Essa discussão ainda está bem dividida nesse campo político. A gente acabou de começar 2026. Quando a gente estava em 2025, a gente falava que a eleição estava ali batendo a porta, até mesmo antes do anúncio de Flávio Bolsonaro, que hoje se coloca como pré-candidato, mas o que a gente observa é que 2026 começou ainda mais incerto com esse cenário. A gente deve ter uma definição mesmo de como que essas candidaturas vão ser consolidadas somente no mês de julho, que é o mês das convenções partidárias, é o mês que os partidos se reúnem ali para firmar e fechar realmente o nome que vai disputar as urnas, inclusive essa disputa presidencial, uma disputa ao Palácio do Planalto, mas esse cenário que figura ali entre a direita e essa parte de centro-direita ainda deve render muita discussão, muita negociação, mas com esse cenário de hoje que a gente tem Flávio Bolsonaro e também esse grupo do Centrão que se vê mais simpático a um outro nome que não seja o do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.